Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao Longe Talks. Boa noite, Eli. Nossa Eli aqui que tá conosco sempre. As duas, na verdade, né? Eli Ranel também tá sempre com a gente. E hoje a gente tem uma participação especial da Ana Flávia, que vai falar muita coisa bacana pra gente. Então, Ana, seja super bem-vinda e muito obrigada por estar conosco hoje. Eu quero agradecer, antes de eu me apresentar, eu quero agradecer muito a Eli, pelo convite. Vocês não têm noção como para mim é importante estar aqui. Bem, o meu nome é Ana Flávia, eu sou farmacêutica bioquímica e tenho muito orgulho de falar que eu sou do interior de Goiás, sou de uma cidade de 30 mil habitantes que se chama Santa Helena de Goiás. Fui criada na roça. Eu acho que isso reflete muito a minha juventude hoje, como uma mulher de quase 50. Queria falar que a minha mãe, viu, Jéssica, você que estudou Alzheimer, minha mãe tem Alzheimer. Outro dia eu até comentei num post de você, Li, uma pessoa, ele até falou assim, você podia comentar para a gente a sua experiência com o Alzheimer. E por quê? Minha mãe é uma mulher de 74 anos e ela se descobriu doente com 64. Por quê? A minha mãe sempre é uma mulher também do interior de Goiás. Minha mãe nunca foi fumante, minha mãe nunca foi alcoolista, ela sempre se alimentou muito bem. Na nossa família, a gente não tem casos de diabetes, nem obesidade, nem hipertensão, pelo lado da minha mãe. E aí, a minha mãe, com 64 anos, minha mãe nunca foi ao médico. Nós nunca vimos a minha mãe tomar medicação, mas minha mãe teve uma depressão, sim. Teve duas situações de depressão. Eu acho, viu, Jéssica, que isso é muito importante. Porque a minha mãe teve uma depressão quando eu tinha 17 anos. E depois a minha mãe teve uma outra depressão quando eu tinha 32 anos, que foram momentos de mudança, literalmente mudanças de cidade. Mas a minha mãe nunca demonstrou. Mas o que que acontece? Só para eu resumir assim, com 64 anos, minha mãe começou a esquecer. Demência não Alzheimer, e aí veio a pandemia. Com 70 anos, veio o diagnóstico de Alzheimer. Isso fez uma diferença tão grande na minha vida. Eu queria deixar esse depoimento para as pessoas que se pegam com algum ente querido nessa situação, que a gente tende a. E eu tenho meu irmão, minha mãe hoje, ela mora sozinha. Então, minha mãe tem 4 anos, ela mora no fundo da casa do meu irmão. Ela não cozinha mais, mas ela se alimenta na casa do meu irmão, ela faz as refeições, mas ela tem a rotina dela. E uma coisa que eu e meu irmão eu acredito que isso é um outro momento muito importante, independente da demência, é você aprender a acolher, porque o seu ente, a pessoa com demência, ela é o centro, não é mais o seu querer cuidador, no sentido que eu digo que essa pessoa ela não vai ter ciência. Se ela esqueceu, tudo bem, você ri, você brinca, você não vai brigar. Por quê? Porque quando a gente vai envelhecendo, a gente só olha, a gente às vezes fica querendo certos padrões, e que, na verdade, são padrões impostos pela sociedade, e a gente esquece de olhar para a nossa essência, a gente esquece de que o importante no envelhecer a ruga está aqui, sou eu, mas a minha essência está aqui, né? Se o meu corpo está modificando, o que eu acho que é super interessante a gente ter em mente de que aqui eu quero fazer uma analogia muito importante. Por quê? Porque eu acredito que uma das fases da mulher que ela nota que ela realmente está entrando numa nova fase madura é quando ela se pega na perimenopausa e na menopausa. Porque o corpo dela não vai mais funcionar como. Mas olha bem, olha aqui, não vai mais funcionar como aquela mesma forma durante, eu vou colocar aqui, 30 anos.
Só que você entende, porque tem mulheres que variam, ela pode entrar na menopausa com 45, 50, 55, depende. Mas vamos colocar da seguinte forma, que a mulher tem a primeira menarca, aqui eu não tenho problema de falar que a minha primeira menarca foi com 11 anos, mas a maioria das mulheres entram com 11 anos. E aí, depois dos 40, ou seja, quase 45, então mais ou menos uns 30 anos, 35, você entende que o corpo dela teve uma forma até os 12 anos, depois ele muda de forma e vai ficar de forma até os 45 anos, depende. Depois ele vai ter que se adaptar e entrar numa outra forma. Eu acho que a gente, eu acho não, eu penso que nós mulheres que estamos entrando na menopausa é o momento de nós nos abraçarmos e de nós, mulheres, independente de que idade, nos abraçarmos, porque são fases distintas. E eu queria que você colocasse um pouquinho nesse seu trabalho, como é que entra essa riqueza toda daquilo que você traz, porque é um trabalho, de alguma maneira, técnico e biológico. Não é isso, Eli, Ótimo. Manel? Se você que participou, só para a gente começar a entrar nesse ponto, né? Pegando o seu gancho do acolhimento, dessa humanização, desse teu olhar como ser, e entrando para esse olhar de ter, que é preciso também no envelhecimento, né? Porque eu conheci a doutora Ana Flávia como sua aluna, como aluna dela num curso que eu fiz. E eu fiquei encantada com a didática dela, o approach e tudo que ela trouxe do lado natural da vida. Vamos colocar assim. O curso específico que eu estou me referindo era um curso de bases biológicas do envelhecimento. Então, o foco foi sobre envelhecimento. E ao longo da jornada com vários profissionais, ela foi uma das professoras e eu comentei depois com a Eli Kreisler, com a Jéssica, falei, nossa, convidem-na, porque o tema me foi assim de saltar aos olhos, né? A gente começa a entrar no envelhecimento, fica muito preocupado com doença, algumas se preocupam com cabelos brancos, com rugas, e a gente tem muito na cabeça recorrer à alopatia, né? Ou seja, estou dizendo assim, tudo que a indústria produz, né? E na realidade, as aulas da professora, ela trouxe muito a visão do vá para a horta, vá para o pomar, né? Foi muito interessante, né? Até os slides da aula dela são muito coloridos. Então, quando eu comentei, eu falei para Eli, falei, Eli, eu acho que seria muito interessante, porque a audiência do Longe Talks ter essa oportunidade de ouvir um pouco mais e depois também seguir nas redes a professora, porque ela publica uma série de conteúdos muito interessantes e fáceis de ler, de entender e de pôr em prática. Tá? Então, eu joguei essa sementinha, essa provocação nas meninas e acho que isso hoje que a gente está querendo, como que a professora pode colocar para os leigos em geral, né? Tudo que a sua vida acadêmica te levou a descobrir, a conquistar, que é muito bacana. Foi muito bom. Então, eu gosto sempre de começar as minhas falas, que eu vou contar uma história. E é a história da minha vida, e que também, olha que interessante, pega até ali, a gente vai falar muito sobre alimentação, embora eu sou farmacêutica. E o meu mestrado, que eu fiz no Mato Grosso, que eu também tenho muito orgulho de dizer que eu fiz. Gente, eu sou uma farmacêutica que tinha a oportunidade de ir para a área de farmacologia, eu fui para nutrição. Tinha alguma coisa que me chamava. E o meu mestrado foi com nutrição. Olha que interessante. E aí, eram com animais, e eu fiz com a professora Marcela Torraca. E aí, vou contar aqui para vocês que lá a gente avaliava o efeito de uma dieta pobre em proteína na secreção de insulina. Ou seja, traduzindo, será que a pessoa. E era avaliado na prole, que significa na rata prenha, não na prole. O que significa? Será que uma mulher. Eu estou falando de um animal, tá? Mas vamos traduzir assim, para as pessoas que estão ouvindo. Será que um baixo consumo de proteína pode diminuir, causar diabetes? Traduzindo, tá? Desse jeito. A gente estava em animal.
Por quê? Já tinham pesquisas falando, a gente já deve ver, aqui no Brasil, a gente teve uma época, né, meninas, que a gente tinha, olha, bem nessa semana a gente saiu do mapa da fome mundial, olha que interessante. Mas nós, meninas, eu acho que a Jéssica não, viu? Mas meninas, Elis, nós somos de uma época que a gente viu fome na década de 80, a gente via no jornal a desnutrição no Nordeste. E aí, o que significa isso? Baixa quantidade de proteína associado ao diabetes. E aí, sempre gostei de inflamação, como farmacêutica, sempre gostei muito de microscópio. E aí, vim para São Paulo, passei lá no Instituto de Ciências Biomédicas e fui trabalhar com cicatrização de feridas, desenvolvendo nanocarreadores. Enquanto eu saía, olha aqui, vamos testar suplementação com vitamina C e E em modelo de cicatrização de diabetes? Olha a nutrição me chamando de novo. Eu desenvolvendo produto tópico, mas aí a nutrição me chamando. Nós fizemos, e aí aqui entra, porque nós estamos falando de longevidade. Quando a gente fala de uma doença crônica como o diabetes, o que a gente imagina? Inflamação, radical livre, estresse oxidativo. O que significa isso? Aqui, o seu público lembra citocinas inflamatórias na época do Covid, ou seja, um estado em que eu tenho um paciente inflamado no diabetes. E quando a gente suplementou com esse suplemento, com vitamina C e vitamina E nos animais, a gente observou uma melhora muito grande naquele envelhecimento, porque o excesso de glicose causa envelhecimento na célula. Produz radicais livres, que eu gosto de chamar de espécies reativas, que vão causar dano na célula, que vai envelhecer. Então a vitamina C e vitamina E, que a gente ouve tanto falar no lado tópico, quando a gente ingere, também ajuda o nosso organismo a nos proteger. E aí tem uma coisa muito importante, porque quando as pessoas falam assim, mas vitamina C vai causar cálculo em diabético. Calma, não é bem assim. Se você for uma pessoa diabética que não tem uma doença renal e nenhuma predisposição, tudo bem, consulte o seu médico. Mas o que acontece? Voltando aqui, né? Eu vou conversando e vou tentando sempre voltar. Por quê? Então, na nossa pesquisa, a gente observou que quando os voluntários ingeriram cápsulas, melhorou, modulou a microbiota. Mas você fala assim, modular quanto? Mas aqui, eu quero fazer uma observação muito importante, que quando eu fui conduzir o estudo, eu escolhi uma população de 45 a 65 anos. Não foi à toa. Eu fui para o IBGE para saber qual era a idade em que o homem ou a mulher resolviam se cuidar. Vou puxar uma sardinha para o meu lado, que a vitamina C e complexo B são 2 tipos de suplementos que eles estão muito disponíveis em qualquer alimento. Entretanto, vamos pegar assim, nós temos uma população que está envelhecendo, aí eu vou pegar a fala da Eliane, que a gente já não sente mais o gosto dessas, porque se não tem os polifenóis, eu também vou ter poucos micronutrientes, que é a vitamina C, o magnésio, o zinco, o selênio. E aí, você pode até, Jéssica, ter uma orientação nutricional, você vai no mercado, você compra e você fala, poxa, mas a minha ainda estou sentindo uma certa carência. E aí a gente entra nas cápsulas, nos comprimidos, que eu não sou contra. Inclusive, eu quero deixar aqui que a minha mãe com Alzheimer, há 1 ano e meio atrás, ela estava com um déficit nutricional. Eu suplementei. A minha mãe hoje, ela só usa 2 medicações para o Alzheimer e 8 suplementos. É o que a gente faz. Eu falo que ela é extremamente saudável. E a vitamina C e complexo B é essencial. Deve ser assim, olha, isso daqui são cofatores. O que é cofatores? Imagina o seguinte, você precisa, para você produzir, vamos colocar o seguinte, eu tenho um motor e eu tenho a gasolina. Eu sei que eu preciso eu preciso colocar a chave e rodar para que ocorra combustão, que o carro ande. Imagina que esses minerais, essas vitaminas, eles são esses cofatores, são essenciais. Se não tem, não vai funcionar. Por isso que
É interessante, sim, suplementar. É interessante e vale a pena. E aí, aqui vem um segredinho, que o menos é mais. O que que significa o menos é mais? Que você não precisa ficar preocupado que você tenha que tomar 1 grama de vitamina C, que você tenha que tomar o máximo do complexo B. Você pode tomar doses baixas. Eu gosto de falar, Eliane, a Eliane K, que você falou muito essa questão, né? Que a gente vai desenvolvendo a questão da espiritualidade depois dos 42. E eu falo que eu não sou uma conhecedora da medicina Ayurveda. Mas se você pega a população indiana, qual é o hábito alimentar? Como é o hábito alimentar deles? Eles fazem o uso de medicamentos, que eu vou chamar os condimentos, que é cor, sabor, odor da comida indiana. Aquilo ali, gente, é medicamento. O seu alimento é o seu medicamento, já dizia Hipócrates. Gente, estilo de vida que é a parte mais difícil de mudar. Se você tem uma boa alimentação, se você faz atividade, se você toma água, isso é muito importante, você consegue minimizar os efeitos desse medicamento sintético. Olha a importância. Você está vendo que um está trabalhando com o outro? Porque, por exemplo, vamos usar aqui, né, o Alzheimer. A minha mãe precisa tomar medicação do Alzheimer, que é medicação sintética. Eu não vou dar só a galantamida, que é derivado de uma planta para minha mãe, porque não é necessário. Mas como a gente pode fazer para proteger o intestino, a microbiota? Olha, é através da alimentação. Aí, as pessoas vão estar ouvindo aqui, né, essa nossa conversa, e vai falar, mas que tipo de alimento? Para ser bem, assim, cores. Coloque cores. Outra coisa, a frutose da fruta não engorda. Essa frutose da fruta, ela é muito importante para a sua microbiota boa. Frutose é ruim, aquela que vem do xarope, do industrializado. Gente, então vamos falar disso. Então, mas só as frutas que têm cores, legumes, o arroz e o feijão, que as pessoas pararam de comer, porque alguém lá atrás, né, meninas, não pode comer arroz e feijão. E aí, de repente, vem Harvard e diz que arroz e feijão. Eu, há 15 anos dando aula, eu já falava, gente, arroz e feijão, mistura mais proteica, né? É a mistura mais saudável. Eu só queria dizer que eu aprendi tanto, né? E é muito engraçado, é o caminho de ida e o caminho de volta. Eu fiz o caminho de ida quando até os 23 anos eu não sabia o que era hambúrguer, refrigerante e batata frita. Porque eu vivia num lugar onde eu só comia legumes, chupava laranja, e era assim a minha família. Aí depois eu vim para um mundo em que eu me perdi, né? Me perdi, não, me achei também, são pausas que a gente faz que também merecem. Descobri muitas coisas e agora eu volto para o caminho de volta. Eu voltei para o interior, eu voltei para as plantas, eu trouxe ontem, eu trouxe alecrim, eu trouxe manjericão, eu sinto o cheiro dos alimentos, eu quero comprar os alimentos que vêm dos produtores locais. Então, eu acho que é esse caminho que precisa ser feito, de idas e vindas. A gente só não pode esquecer que não é tudo ida, nem tudo volta. A gente tem que fazer isso. E você trouxe uma coisa que para mim foi muito importante nessa aula. A Jéssica trouxe uma palavra de escutar o seu corpo, né? Que o corpo fala, e você trouxe a linguagem, que é a comunicação interna dos órgãos, como eles se processam naquilo que a gente os alimenta, porque quem alimenta os nossos órgãos internos somos nós, né? E quando você falou desse sistema, e eu já tinha ouvido falar, né, que do intestino e do cérebro,
como isso hoje faz tanto sentido para mim aos 65. Eu queria dizer assim, eu ficaria aqui horas, eu já sei que a gente vai te convidar outras vezes, né, Ana? Assim que você puder, a gente vai te convidar para outras, porque acho que a gente tem aqui que falar dessas plantas, dessa sua pesquisa mais aprofundada, para a gente poder entender. Mas foi uma aula, eu queria agradecer demais e agradecer a Eli que pôs, né, ela em contato com a gente, que trouxe essa visão. E outro dia eu quero falar com você, já fica o convite para a gente falar dos processos inflamatórios que o nosso corpo tem, que o que a gente pode fazer para eliminar isso, porque na verdade a gente não é mais nada do que inflamação, né? Se é isso que eu entendo, a gente não é mais nada que inflamação. Então acho que a gente podia depois, numa outra conversa, falar desses fatores inflamatórios. Pessoal, para eu finalizar, eu quero ler um trechinho de um livro chamado Pensamento Vivo, do Greg Holdrick. A vida da planta só pode se desdobrar quando ela abre mão de ser um objeto, quando cresce e se conecta com o mundo de tal maneira que ele sustenta o seu desenvolvimento dali para frente. E eu não estou falando só de planta, não, tá? Então, a minha mensagem aqui é para que a gente olhe para nós. E ao olhar para nós, nós temos a possibilidade de olhar para o que está em volta de nós, para a natureza, porque nós somos a natureza. Excelente. Ana, muito obrigada. Obrigada, Eli, que está sempre aqui com a gente.